E aí pessoal, beleza? Boa tarde a todos aí. Então eu fiz umas entradas aqui pessoal, na lógica do preço, tá? Para mostrar para você que não entende da lógica, que ela funciona. Só que você tem que ter confluências, entendeu? Tem que ter confluências. Somar a força do preço, você entendeu? Fiz umas entradas aqui, ó. Eu entrei nessa venda aqui, ó. Deixa eu trazer aqui. Ó, eu entrei nessa venda. Depois continuei na venda, beleza? E depois peguei uma compra aqui, ó. Vou explicar certinho aqui os motivos. Vamos lá. Ó, a venda primeira eu peguei na retração aqui, ó, na retração. Por quê? Ó, nota-se que a gente tem aqui, ó, uma dupla posição. Aí o preço, ó, faz uma pressão, sente a região, ó, retrai, reverte. Ela fechou o preço dentro da dupla. Beleza? Ela fecha o preço dentro da dupla embaixo de regiões rompidas de compra, ó. Tá embaixo, beleza? Então ela fecha o preço, apesar dela demonstrar força, ela não consegue sair da dupla. Mas não dá para entrar de abertura porque ela tem muita ação aqui, ó, você entendeu? Ó. Tem que entender isso aí, você tem que somar tudo, ó. O preço aqui, ó, ele forma um fundo duplo, tá vendo? Ó, o preço veio, reverteu, veio, estourou. Aí depois disso, ó, o preço não consegue agir na venda, tá vendo? Ó, o preço retrai, reverte, aí o preço está fazendo força de compra aqui, ó. Entendeu? Então ele tá fazendo, não tem, é meio perigoso você entrar de venda aqui, ó. Porque esse preço aqui, ó, ele se encerra, aí o preço desce aqui, ó, ele ultrapassa o último pavio de venda, ele ultrapassa e a compra entra, empurra e reverte. Fica arriscado você entrar de venda aqui, ó. Mas ele fecha o preço dentro da dupla embaixo das regiões rompidas. Ó, regiões rompidas, então ele fecha o preço. Aí eu fiquei aguardando ele buscar uma região de defesa forte, vamos pôr assim, ó. Já que ela fechou aqui dentro, e aqui eu tenho uma força de baixa, aqui eu tenho uma vela de força, você entendeu? E o preço fechou na compra aqui dentro da fraqueza de venda. Então, entre aspas, a compra demonstra fraqueza, que ela não consegue sair de uma dupla. Então eu aguardei ela sair aqui, ó, e buscar esses pontos de reversão aqui, entendeu? Esse comando aqui, ó, que é uma vela de força que rompeu esse comando, e esse preço, que é uma vela de força que rompeu esse fundo aqui, ó. Então ela nasce e eu aguardei ela buscar o máximo possível. Ela tem que me pagar uma retração, entendeu? Entre aspas, eu teria venda aqui, ó, mas pela força que o preço vem fazendo aqui, entendeu? É meio complicado. Eu entrei, na hora que eu entrei, ó, ela retraiu bastante, ó, tá vendo? Só que o tempo de eu tirar o print, que aqui, ó, tava em 4 segundos. Quando eu tirei o print, ela voltou aqui, ó, mas pagou, beleza. Aí eu entrei de venda aqui em seguida, ó. Por quê? Você tem que pensar rápido, você entendeu? Você tem que pensar rápido. Eu entrei de venda, eu tinha entrado de venda na ponta do pavio por esses motivos, né? Pelo preço ter fechado dentro da dupla posição, embaixo de regiões. Eu guardei ela buscar aqui, ó, o mais alto possível, onde eu tenho pontos de reversão, ó. Porque esse preço de compra aqui, ó, ele está embaixo dessa região. Então, se ele buscar aqui, o começo, aqui eu tenho estrutura de baixa, você entendeu? O preço ele já fechou embaixo, ó, da região, ó, está fechado embaixo. Se ele nascer aqui e buscar aqui, ó, essa região aqui, ó, que ele tá aqui embaixo, e se ele buscar aqui em cima, ele tem que pagar uma retração. O preço aqui, ó, ele não tem interesse, ó, o preço aqui, ó, é comando, é uma vela de força. Ele tem que pagar a retração pelo menos 50% desse comando aqui, ó, já que o preço é fechado aqui. Então, você entendeu? Então tem que pensar rápido. O que acontece na venda? A venda aqui foi o seguinte, ó. Aqui eu tive que dar uma fritada na mente em fração de segundo, porque quando esse preço sobe aqui, ó, ele sobe e retrai. O que eu vi aqui, ó? O preço ele subiu e retraiu, ficou nos 50%, uma vela de comando com uma vela de força. Ele toca nesse primeiro registro aqui, ó,
que vem de um comando. Ó, desce um comando. Quando o preço sobe aqui, ó, que é a primeira ação de compra, o preço retrai. Quando o preço retrai aqui, ó, eu tenho venda entrando aqui, ó, e agindo aqui, ó, nesse quadrinho de baixo. Ele sobe, toca, retrai e fica dentro. E é um motivinho para venda? É, mas eu tinha que ter uma região de um primeiro registro de reversão. Aí eu dei uma olhada mais, enquanto ela subiu aqui, ó, enquanto ela subiu, eu fiquei olhando onde que ela retraiu. Ela retraiu aqui nesse primeiro registro. Nesse comando que reverteu por causa dessa fraqueza de compra, está no 50% de uma vela de comando. E aqui, ó, eu tenho um primeiro registro que veio de um comando que reverteu o preço e o preço forma uma estrutura, ó, ela está dentro de tudo. Ó. Quer ver? Deixa eu esticar uma linha aqui. Ó. Então você tem que pensar rápido e ver. Ó. Tá vendo? Essa aqui é uma vela de força, ela rompe tudo aqui, ó, e fecha. Quando ela fecha, o preço age na compra aqui, ó, esse aqui foi o máximo que a compra atingiu, retraiu e já reverteu. E continua de comando. Quando o preço vem agir, ó, ele sente de novo e desce e continua. Esse preço aqui ele veio, toca lá naquela região, retrai e fica dentro dessa região mais baixa. Ele tocou aqui e ficou aqui dentro. Ficou dentro do primeiro registro, dentro de uma vela de comando, região de fraqueza de compra e 50% de um comando. Eu aguardei ela nascer e sair aqui de novo. Ó. Aí eu entrei de venda aqui. Ó. Entendeu? Isso aí você tem que fazer, você tem que estudar muito na frente do gráfico, muito treinamento para você fazer essa análise. Eu nem esperei sair, eu saí de abertura. Achei que eu tinha guardado ela subir lá. Você entendeu? Então você tem que fazer essa leitura rápido. Isso aqui é a lógica do preço. Ó. Foi por causa desse primeiro registro? Foi por causa desse primeiro registro, foi por causa desse comando, foi por causa da fraqueza de compra, foi por causa do primeiro registro que veio de um preço fechado, aonde o preço... Esse aqui é um primeiro registro de reversão. Por quê? Porque tem venda antes e venda depois dele. E quando a compra vem agir, ó, ela toca, sente, fica dentro e o preço reverte. Eu tenho aqui uma estrutura aqui, ó. Esse preço aqui, ó, ali, é um preço novo. Nota-se que esse preço aqui fechou. Então aqui nasce um preço novo, ele tenta sair da região. Ó. Toca, retrai e fica dentro. Entendeu? Então tem que pensar rápido. A força maior é de baixa. Você está usando o primeiro registro a favor da venda. Ó, a favor da venda. Venda. Beleza. Aí depois eu peguei uma compra aqui, ó. Como é que foi essa compra aqui, ó? Eu tinha pego essa venda, né? Peguei essa venda, depois dessa venda. Aí o preço desce aqui, ó. Retrai. Quando ele se encerra aqui, ó, ele tenta continuar. Nota assim, ó, que ele passa do pavio, a compra entra e reverte o preço. Você entendeu? Mantendo ele dentro aqui, ó, dessa região de reversão. Ele nasceu lá embaixo, retraiu. Ficou de venda. Agora o preço tenta continuar e a compra entra e reverte o preço. Você entendeu? Ó, praticamente em simetria. Quer dizer, a venda que agiu aqui, ó, a compra empurra e reverte o preço. E aí o preço nasce no gap, bem na região de compra. Aí eu entrei para compra aqui, ó. Beleza? Ó, muitos vão falar que é por causa do gap. É por causa de gap, ó. O gap só confirmou a força de alta que está aqui, ó. Só a força de alta que está aqui, ó. O preço que está dentro de uma nova posição. Você entendeu? O preço, ele está dentro só de regiões de compra. Isso aqui é tudo compra. A venda tentou sair, sentiu. Tentou continuar, ó. Saiu fora do pavio e a compra entra muito forte. Ela retrai e reverte o preço. Ela reverteu. Foi venda aqui o tempo todo. Ó. A compra trabalhou em cima. Entendeu? Aí é onde você tem que muitas vezes tomar cuidado com esse negócio de tá arrematado. Não tem nova alta. O comando isolou os interesses.
OB, pessoal, é o que está acontecendo aqui, ó. Você vai usar o passado como referência e o presente como gatilho de entrada, desde que você esteja entendendo. A hora que deu o gap aqui, ele só confirmou para mim que eu ia entrar de compra, porque o preço aqui ele nasceu exatamente na mesma região aonde nasce. Esse preço aqui desce, ó, retrai e mantém o preço na mesma região. E o preço nasce no gap aqui, ó, na região de compra. A venda já fez o que tinha que fazer, volta para a região. Tenta agir de novo. Isso aqui foi venda, ó, a venda tentando sair da região. Mas a compra empurrou e voltou. Não, fica aí. Aí eu entrei de compra aqui. Beleza? Então a lógica funciona? Funciona, mas você tem que usar tudo que está no gráfico. Vai usar o passado, está acontecendo no gráfico, ó, a força maior de baixa, a compra tentando sair aqui, ó, retrai e reverte. Quando ela conseguiu sair, ela ficou dentro de uma vela de força, o preço reverte forte. Então você está usando o passado e o presente, o passado de referência e o presente como de tomada de decisão, você entendeu? Beleza?